Glória a Deus. Amém? Vamos fazer mais um momento de oração? Nesse momento é você e Deus. Comece a orar, entrega a sua vida ao Senhor, os seus pedidos de oração. Ore por aqueles que estão enfermos, aquele seu parente, seu amigo que precisa de uma oração. Coloca ele diante do Senhor, porque o Senhor, ele se faz presente aqui nesse lugar. E Ele quer ouvir a sua oração. E é por isso que esse é o momento entre você e Deus. Fala para o Senhor. Fala para o Senhor aquilo que diante dos teus olhos é impossível. Fala para Deus se em algum momento você achou que não dá mais. Se em algum momento você pensou em desistir. Fala com Ele. Ele está aqui. E Ele quer ouvir de você. É de você que o Senhor, Ele quer ouvir. Comece a orar. Comece a clamar. A partir do momento que nós oramos, que nós clamamos, a resposta, ela chega. A resposta de Deus, ela chega através do silêncio. Talvez o Senhor, Ele já até te respondeu aqui através do louvor. A resposta do Senhor, ela está chegando na sua vida hoje. Comece a crer. Comece a manifestar a sua fé. Amém? Deus, aqui está, Senhor, a tua igreja. Aqui está, Senhor, cada vida, Pai, aqui, Senhor. Clamando, Senhor, por Ti. Buscando, Senhor, por uma resposta. Buscando aqui, Senhor, uma intimidade com o Senhor. Pai, venha falar aqui, Senhor, em cada coração. Venha falar em cada vida aqui, Senhor, nesta manhã. Pois nós sabemos, Senhor, que o Senhor se faz presente aqui nesse lugar. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor já realizou aqui, ó Pai, o impossível. E nós colocamos aqui, Senhor, a nossa vida diante do Teu altar. As nossas petições diante do Teu altar, Senhor. Mas também, Senhor, nós já Te agradecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Pois nós cremos que o mesmo Deus, Pai, que operou lá no passado, é o mesmo Deus que está operando aqui, Senhor, nesse lugar. Que haja cura, Senhor, sobre a vida, Senhor, da Tua igreja. Que haja transformação aqui nesse lugar, Pai. Que haja renovo, Senhor. Que haja restituição, Pai. Senhor, obrigada, Senhor. Nós só temos que Te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, nas nossas vidas. Pai, que a alegria do Senhor, Pai, ela venha estar sempre no meio de nós, o tempo todo. Amém? Aplaude ao Senhor Jesus. Chamar o pastor Lucinei. Vamos estender as mãos para cá, né? Amém? Amém, irmãos? Antes da gente orar, né, pela palavra, né, amigo? Eu quero agradecer a Deus, né, porque sexta-feira a gente fez 10 anos de casado. Amém? E a gente sabe que 10 anos não é 10 meses, né? Nem 10 dias, mas eu acredito que é o começo da nossa história. A gente está caminhando e aprendendo um com o outro, né? Não sei. Amém? Eu só tenho que agradecer a Deus, porque chega assim, e vai chegar muito mais. Amém? Então vamos orar. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Pai, a vida do pastor Lucinei. Que em nome de Jesus, Pai, ele venha, Senhor, trazer a Tua palavra, Pai, conforme o Senhor colocou em seu coração. Venha falar, Pai, com a Tua igreja, Senhor. Fala conosco, ó Pai, não aquilo que nós queremos ouvir da parte do Senhor, mas aquilo que o Senhor quer que nós venhamos ouvir, Pai. Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, por esta palavra, Senhor, que será ministrada nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos estão bem? Amém. Glória a Deus. É como a Regiane falou, né? 10 anos de casado. Sou grato a Deus por ter nos sustentado até aqui.
Amém? Vamos abrir comigo lá em Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O versículo 14. Glória a Deus. Atos capítulo 2, o versículo 14. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim o versículo: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai minhas palavras. Amém? Somente esse versículo. Vamos meditar um pouco aqui, irmãos. Eu sou assim, quando eu vou pregar ou quando eu vou montar algum estudo, eu fico semanas fazendo anotações, depois eu ajunto tudo. Só que nesses últimos dias está tão corrido e eu não consegui juntar, mas hoje de manhã, quando eu acordei, eu fiz um esboço de tudo aquilo que Deus tinha me passado. Então nós vamos junto aqui meditar. Amém? Capítulo 2 de Atos. Nós temos aqui nesse contexto a descida do Espírito Santo. Nós conhecemos a história que começa no versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, cumprindo-se a ordenança de Cristo, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, de todo o poder. E aqui eles estavam reunidos, e então quando eles estavam orando, aconteceu da descida do Espírito Santo, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. E aí tem um mover ali, eles começaram a falar em outras línguas, e essa língua aqui é aquela língua que nós chamamos de idiomáticas. Quando eles falam outros idiomas, e aqueles que estavam vendo conseguiam entender na língua que ele estava falando. E aqui nós temos o contexto de que quando as pessoas de fora olharam para dentro do templo, olharam para dentro de onde eles estavam reunidos, eles falaram: olha, eles estão embriagados. Eles estão embriagados, porque olha a postura deles, olha o jeito deles, olha como eles estão se comportando. Então, esse ocorrido aqui, quando eles olham e tem a característica que eles olharam e viram, o pensamento deles foram: eles estão embriagados. Mas nós sabemos que não, porque ali era um ocorrido que Jesus tinha prometido, era descido do Espírito Santo. E quando Pedro ouve isso, então Pedro toma a palavra em si e começa a anunciar: seja isto notório e escutai as minhas palavras. E aqui do versículo 15, lá até para depois do versículo 30, Pedro começa a pregar para eles, falando: olha, isso daqui aconteceu, é a promessa que Jesus fez, que ia ocorrer ia acontecer um movimento, o Espírito Santo vinha, a promessa de Deus está se cumprindo aqui. E aí ele começa a falar de Jesus, começa a pegar um trecho de Salmo, quando Davi fala, e aí aqui ele pega e começa a pregar para aquele povo. Mas o que eu quero deixar claro aqui, irmãos, que sobre a nossa identidade, continuando falando sobre identidade, a nossa identidade tem que mostrar uma reação, tem que dar uma reação para o povo lá fora. Eu não posso estar dentro da igreja, inserido, enxertado no corpo de Cristo e ter a mesma postura que antes. Seja o meu mover, os meus gestos, a minha postura, mesmo que para o mundo seja diferente, seja contrária, seja errada, mas eu tenho que ser aquilo que Cristo disse que sou. E aí então aqui nesse momento Pedro começa a pregar e falar: olha, é assim, assim e assim. Amém? E no versículo 36, 37, lá para depois do versículo 30, Pedro começa a dizer: então vocês devem se arrepender, porque o povo começa a entender. E quando o povo começa a entender, então Pedro fala: vocês devem se batizar. E o povo começaram a se batizar. E aí a Bíblia diz que foram agregados ali no corpo, na junção, muitos e muitas pessoas para o reino de Deus. Amém?
Mas o que eu quero trazer hoje aqui é a identidade de Pedro, falar um pouco mais de Pedro. E para isso nós temos que ver algumas coisas que Pedro mostra, que Jesus mostra, o que a Bíblia mostra para nós, para que nós possamos praticar nos dias de hoje e nos dias de vida que nós teremos na terra. Amém? Então a primeira coisa que eu quero identificar sobre Pedro aqui, Pedro não teve medo, Pedro teve uma postura, Pedro foi para cima. Muitas das vezes quando as pessoas nos ofendem, trazendo para os nossos dias de hoje, nos momentos em que nós vivemos, nos dias de hoje, as pessoas nos ofendem. E muitas das vezes nós recuamos. Então Pedro aqui, ele teve uma postura de um cristão verdadeiro e pregou a palavra para ele. Mas Pedro, ele estava ciente daquilo que ele era. Nós temos a certeza do que nós somos nos dias de hoje? Hoje nós temos essa certeza de que eu sou filho de Deus, eu sou servo do Cristo, eu sou herdeiro das promessas de Deus. E muitas das vezes, para nós termos essa certeza de que o que nós somos, muitas das vezes precisamos saber quem nós não somos. Amém? Para ser quem eu sou, muitas das vezes precisa saber quem eu não sou. Vamos abrir comigo lá em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 19 em diante. Glória a Deus. João capítulo 1, nós vamos folhear bastante a Bíblia, vamos ler bastante versículos hoje. João capítulo 1, versículo 19 em diante. Ele diz assim: quem achou, acompanhe na leitura. Quem não achou, está no telão, nós faremos essa leitura ali no telão. Versículo 19: este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, mas anunciou: eu não sou o Cristo. Versículo 21: perguntaram-lhe: por que? És Elias? Ele respondeu: não sou. És profeta? Ele respondeu: não sou. Perguntaram-lhe novamente: dize-nos quem és, para que possamos responder àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele respondeu, citando o profeta Elias: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Amém? Somente aqui, vamos entender aqui, irmãos. João aqui é o João Batista. Ele estava no local e aí as pessoas, os judeus, enviaram. Vamos trazer para os nossos dias. Sacerdotes e levitas enviaram pastores e aqueles que trabalham no ministério de hino, de louvor. Amém? Então aqui os judeus enviaram pastores e levitas até João e fizeram uma pergunta: quem és tu? E o que ele responde, não quem ele era, quem ele não era. E aí vem aquilo que eu disse anteriormente: muitas das vezes nós temos que ver quem nós não somos para entender quem nós somos de verdade. João Batista disse: eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou profeta. Primeiro aqui eles perguntam: quem é você? Mas João Batista responde: quem eu não sou primeiro. E aí depois ele vai falar quem ele é. Então, irmãos, muitas das vezes temos que entender quem nós não somos. Eu não sou desse mundo, eu não sou uma pessoa mundana, eu não sou uma pessoa carnal. Eu sou uma pessoa gerada e regenerada por Cristo. Então João Batista aqui, primeiro ponto que nós temos que destacar aqui na vida de Pedro, mas pegando o exemplo de João Batista: quem eu não sou. E aí sim, deixar que ele forme em mim a identidade dele. Então João Batista aqui diz primeiro: eu não sou o Cristo. Você é Elias? Eu não sou Elias. Você é profeta? Eu não sou profeta. Só que interessante é que lá para frente Jesus vai dar testemunho de João. Vê João Batista? Não há nenhum profeta igual a ele, maior do que ele. Profeta maior que João Batista, ou seja, ele era um profeta. Jesus disse que viria um que ele já tinha vindo, que estava no espírito de Elias, ou seja, na unção de Elias. Então, ou seja, ele era profeta e estava com a unção de Elias, mas ele disse: eu não sou profeta e não sou Elias. Por quê? Ele não teve dificuldade em dizer: eu vou me diminuir para que ele cresça.
E muitas das vezes nós vemos posturas de pessoas, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou doutor, eu sou tal. Mas João Batista dá um exemplo. Eu não sou Cristo, eu não sou Elias, eu não sou profeta. Mas quem é você? Eu sou aquele de quem o meu Pai disse quem sou. Capítulo 1, versículo 33. Eu não conhecia, mas o que me enviou para batizar. Ele já tinha um encontro com Deus e Deus falou, olha, vai e batiza. Quando você batizar um e esse descer sobre ele o Espírito, esse sim é Jesus. Ou seja, então João Batista teve um contato, teve uma voz de Deus falando, olha, você vai batizar e anunciar ele. Então quando João Batista diz assim, eu não sou Cristo, eu não sou profeta, eu não sou Elias, o que você é? Eu sou o que o meu Pai diz quem eu sou. Você é o que Deus diz quem você é. Nós somos o que Deus diz quem nós somos. Não é o que o mundo pensa, não é o que o mundo acha. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Amém? Nós vemos isso em Pedro, mas nós vamos ver mais para frente. Pegamos um exemplo aqui de João Batista. Vamos abrir comigo lá em Mateus. Vamos voltar um pouco, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Amém? Diz assim, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, indagou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isto, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra endireitarei minha igreja, edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então nós vemos aqui o exemplo de João Batista. Eu não sou o que você diz que eu sou o que o Pai diz que eu sou. E aqui agora é Jesus falando com os seus discípulos. Jesus ficava mais recuado, mais na dele. Então os discípulos tinham contatos, os discípulos tinham suas vidas. E aí ele tinha contato com as pessoas. Então Jesus chega para os seus discípulos e fala, quem o povo está dizendo que eu sou? E aí uns falam Jeremias, outro fala Elias, outro fala, olha, você é aquele, você é aquele. Em Marcos, a Bíblia vai falar assim, Marcos vai relatar diferente, Marcos vai falar assim, que as pessoas diziam que ele era um dos profetas redivivo, que reviveu. Ou seja, eles viam Jesus, conhecia que ele não era uma pessoa qualquer, sabia que Jesus era um profeta diferente, mas eles ainda falavam, ele não é o Cristo. Ele pode ser um dos antepassados que reviveu, mas ainda não é o Cristo. Então as pessoas viam Jesus, mas não o reconhecia. Porém, aqui quando Jesus pergunta, tá, e vocês, quem vocês dizem que sou? E aí então Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, aqui começa a transformação, porque Jesus, ele disse, se você me confessar, eu também me confessarei. Tiago vai dizer, achegai-vos a Deus e ele achegará a vós. Quando eu confesso a Cristo, ele me confessa. Quando eu confesso a Cristo diante dos homens, Deus, o Pai, ele vai reconhecer, porque Cristo vai me confessar diante dele. Então aqui começa a transformação da vida de Pedro, ou um pouco antes, mas aqui ele começa a se entregar para Jesus. E aí Jesus fala assim, olha, disseste bem, Simão Barjonas, não é assim, porque não foi a carne, mas foi o Espírito, então isso está certo. E aí quando Jesus começa a conversar com Pedro, ele fala assim, olha, você é Pedro. E aí começa a identidade de Pedro, Jesus começa a moldar a Pedro, porque se nós pegarmos aqui, quem foi Pedro? Pescador. Quem foi Pedro? O homem truculento. A Bíblia vai dizer lá em Atos que eles eram homens incultos e iletrados. Não tinha cultura, não tinha sabedoria, não tinha um bom estudo. Mas aqui Jesus está dizendo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele estava dizendo assim, Pedro,
as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E eu te chamei e te constituí como uma pedra da minha igreja. Todos nós, irmãos, não somos igreja sozinhos. Mas aí quando Jesus estava falando para Pedro, Pedro, você é sim, um servo meu. E aqui começa, irmãos, a transformação de Pedro. Jesus me chamou e falou que eu sou dele. Então não importa quem lá fora vai dizer de mim. Na vida de Pedro começa assim umas transformações. Tem pessoas que muitas das vezes a regeneração, a pessoa larga do vício, larga das coisas desse mundo muito rápido. Mas tem pessoas que demoram o processo. Amém? Pedro também demorou um pouquinho para entender, mas Jesus foi trabalhando na vida dele. Nós vamos ver aqui alguns exemplos. Quando ele confessou a Cristo, Cristo confessou ele. Amém? Agora eu queria que você abrisse comigo, lá em Lucas. Deixa eu ver, capítulo 5. Capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Eu, meditando nessa palavra, a gente chega numa conclusão de que, para ser discípulo, qualquer lugar, Jesus pode me escolher. Para mim se tornar discípulo de Jesus, qualquer lugar eu sou discípulo. Jesus chamou Pedro, ele estava pescando, amém? Chamou André, ele estava pescando. Chamou João, Tiago, chamou Felipe, ele estava no caminho. Para ser discípulo, qualquer lugar que eu estiver, eu me torno discípulo de Jesus. Qualquer lugar que eu estiver, eu me torno discípulo, amém? Mas para ser apóstolo, eu tenho que estar no pé do monte. Para ser apóstolo, eu tenho que estar aos pés de Jesus. Então nós temos que entender alguma coisa. Para nós termos a nossa identidade, nós temos que estar do lado de Jesus. Não tem como eu dizer que sou de Cristo e estou longe de Cristo. Paulo, ele vai escrever para Gálatas: se vocês estão dizendo que são espirituais, andai também em espírito. Quando Jesus chama Pedro e diz: Pedro, você vai ser o meu discípulo. Mateus capítulo 4, ele estava pescando. Amém, irmãos? Só que para chamar Pedro de apóstolo, Pedro tinha que estar do lado dele, não era qualquer lugar. Para mim ser discípulo, lá fora eu sou discípulo, no trabalho eu sou discípulo, em casa eu sou discípulo, fazendo as minhas atividades comuns e naturais, eu sou discípulo. Mas para mim ser adorador, apóstolo, diácono, pastor, para mim ser um verdadeiro cristão, eu tenho que estar em espírito e em verdade com Deus. Olha só no capítulo 6, versículo 14. Capítulo 6, versículo 14 diz assim, 13. A partir do 12, irmãos. Capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias subiu ao monte para orar, e passou a noite orando. Quando já era dia, chamou a si seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também nomeou apóstolos, a saber, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Amém? Somente aqui. Então, quando Jesus chama Pedro, ele está pescando, ele fala, segue-me, você vai vir após mim. E aí você vai se tornar um discípulo de Jesus. E aí, então, Pedro seguiu, Pedro era discípulo. Mas para se tornar apóstolo, para chegar lá na frente, ele está dentro, junto dos outros apóstolos, tinha que estar aonde Jesus estava, aonde Jesus passava, aonde Jesus ia, Pedro tinha que estar junto. E eu quero dizer aqui em cima desta palavra, Pedro, irmãos, estava com Jesus. Não tem como eu formar a minha identidade estando longe de Cristo. Eu tenho que estar totalmente dentro, enxertado no corpo de Cristo. E eu não falo igreja. Eu falo que aonde eu estiver, no meu trabalho, na rua, na onde eu for, Cristo tem que andar comigo. E muitas das vezes nós saímos e deixamos Cristo. Muitas vezes nós resolvemos alguma coisa, não questionamos, não perguntamos, não conversamos com Deus. E aqui onde Jesus estava, Pedro estava do lado. Aonde Jesus ia, Pedro ia junto. E aí por isso que quando Jesus ele vai separar os 12, ele não titubeou, ele não pensou, foi na hora. Simão, você é um dos meus escolhidos para ser apóstolo. Amém, irmãos? Se eu quero ser alguma coisa no reino de Deus, eu tenho que estar aos pés de Jesus. É uma característica que nós identificamos em Pedro. Amém?
Então, para mim ser discípulo, qualquer lugar eu sou discípulo. Mas para ser apóstolo, eu tenho que estar aos pés de Jesus. Para ter a identidade de Cristo, eu tenho que estar do lado de Jesus. Amém? E aí nós estamos vendo aqui algumas personalidades de Pedro, que ele era bravo, que ele era truculento, que ele era isso, era aquilo. Mas a transformação de Pedro começa quando ele deixa Jesus transformar. Lucas capítulo 5, a transformação, a multiplicação a pesca maravilhosa. Quando Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, vocês pescaram? Ele falou que não. Mas ele falou: lança a rede ali, ó. E ele obedece. Em Mateus capítulo 18, quando Pedro fala: nós não devemos pagar imposto, ou devemos? E aí Jesus fala: vai lá, pega um peixe, e dentro do peixe tira um estáter e paga o imposto, dá de César o que é de César. Ou seja, Jesus em todo momento estava moldando a personalidade de Pedro, criando dentro dele uma identidade. Agora vamos ler um outro versículo aqui, outra passagem, está em Marcos, está no capítulo 10, Marcos 14. Marcos capítulo 14. O versículo 32. Marcos capítulo 14, versículo 32. Diz assim: foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: assentai aqui, enquanto eu oro. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhe: minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Versículo 37. Ao retornar, achou-os dormindo. Disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, o primeiro ponto que nós destacamos aqui, irmãos, é quem eu não sou. E aí eu deixo Deus trabalhar na minha vida, criando uma identidade. Jesus a todo tempo estava falando com Pedro, e aqui é um outro exemplo, um outro ensino que Jesus está dando para Pedro. Jesus aqui teve um momento com os 12 discípulos. Ele estava na ceia, ele participa da ceia, e no momento da ceia, ele fala: um de vocês vai me trair. E quando eles terminam a ceia, eles saem. Judas sai e vai para outro canto. Jesus pega os 11 e sobe ao Monte das Oliveiras. Chegando ali, eles foram a um lugar chamado Getsêmani. E quando eles estavam no lugar chamado Getsêmani, ele pega, e aqui nesse momento, ele estabelece o tabernáculo. Naquele tempo, o Antigo Testamento, no tempo móvel que Deus deu para Moisés, que Hebreus capítulo 9 fala, lá em Êxodo nós também temos esse modelo, ele tinha 3 partes. Tinha o átrio, o santo e o santo do santo. Era dividido assim o templo do Senhor. No átrio, muita gente podia ir. No santo, somente o sacerdote. E no santo do santo, o sumo sacerdote uma vez por ano. Amém? Jesus aqui ele estabelece o tabernáculo da intimidade com Deus. Ele pega os seus discípulos, quando Judas sai, ele pega os 11 e vai para outro canto e fala: olha, 8, assentai aqui, fiquem aqui. Ou seja, representando o lugar átrio, onde a maioria fica, onde muita gente não quer compromisso com Deus. Ficai no átrio, ficai aqui, assentai aqui. E Jesus chama 3, Pedro, Tiago e João, e leva mais adiante, representando o lugar santo do santo. E aí no lugar santo do santo ali, a Bíblia diz que ele começou a ter pavor e angustiar-se naquele momento. E somente um poderia entrar no santo do santo. Jesus fala: vocês fiquem aqui, porque o Getsêmani é só meu. Eu vou entrar lá e vou ter uma intimidade com Deus. Porque somente o sumo sacerdote podia ir. Então aqui Jesus estabelece o tabernáculo e falando assim: olha, na vida do crente, todos têm que passar por lá. Todos têm que desejar ir no santo do santo. E aí, irmãos, é só um exemplo que nós estamos dando aqui. Mas aí, aqui ele fala para 8, assentai aqui, chama 3, fala, ficai aqui, e aí ele vai no Getsêmani.
E ali ele está intercedendo pelos seus discípulos, ele está orando pela igreja, orando ao Pai. E a Bíblia diz que quando Jesus volta desse local, ele encontra os 3 dormindo. E ele direciona a palavra para Pedro. Pedro, tu dormes? Eu estou orando, você não pode orar nem por 1 hora comigo? E ele volta, diz as mesmas coisas e volta e encontra eles dormindo. E pela 3ª vez a mesma coisa. Só que interessante aqui, quando Jesus, ele dá um alerta aqui, dá um ensino para Pedro e para nós, irmãos. Lá em Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Quando Jesus ele faz aquela oração e nos ensina, ele diz que nós devemos pedir perdão para Deus, pedir o pão de cada dia, ele nos ensina ali. E quando ele fala sobre a tentação, em algumas traduções ele fala, não deixeis cair em tentação. Quando você orar sobre tentação, você ora assim, não deixeis cair em tentação. Em algumas traduções, a oração aqui está dizendo, não me induzas à tentação. Paulo, quando ele escreve para Coríntios, ele diz assim, olha, que a tentação que veio sobre nós não é maior, porque ela veio sobre carne. Então vocês podem suportar. Só que Jesus ele vai falar de uma tentação aqui, não de Mateus 6, não o que Paulo fala. Ele está falando, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. Lá, você pede para Deus afastar você da tentação e não induzir você à tentação. Só que aqui existe tentação que o ser humano entra por conta própria. E aqui ele está falando para Pedro, Pedro, você tem que vigiar e orar, porque senão você vai entrar em tentação. Não é o Espírito que vai te levar ao deserto, não é as tentações do inimigo, mas é você que vai entrar na tentação. E aqui, irmãos, é uma coisa que nós temos que ver. A minha personalidade, a partir do momento que ela atinge a identidade de Cristo, eu tenho que barrar. Porque Jesus está falando, para você não entrar na tentação, você tem que orar e vigiar. Quem não ora, peca. Mas quem ora, acontece igual Jó, se afasta e se desvia do mal. Então Jesus aqui dá um alerta, só que lá no versículo 43, 44, a Bíblia diz que Judas, ele vai até Jesus com os soldados, com alguns que os sacerdotes enviaram para prender Jesus. E aí Jesus olha para aquele povo e diz, vocês vêm me prender com vara-paus, com lança, com espada, com armas? É assim que vocês vêm? E a Bíblia diz então que Pedro saca da espada e corta a orelha do soldado. Jesus tinha alertado a Pedro, se você não orar, você vai entrar na tentação. Porque quem não ora, quem não vigia, usa as mesmas armas que o mundo nos oferece. Usa as mesmas armas que nós somos atingidos. Muitas das vezes, no nosso cotidiano, somos ofendidos. E se eu não oro e não vigio, eu vou atingir, vou ofender as pessoas. Muitas pessoas me xingam, e se eu não orar e não vigiar, eu vou xingar também. É Jesus dando um alerta para Pedro. Pedro, se você não orar, se você não vigiar, você vai entrar na tentação desse mundo. Então as pessoas foram prender Jesus com pau e pedra. Pedro usou a mesma arma que eles foram prender Jesus. E aqui é um alerta que Deus, Jesus, o Deus Filho, estava dizendo para Pedro. Vigia e ora, Pedro. Porque se você não vigiar e você orar, você vai usar as mesmas armas desse mundo. Então, irmãos, Pedro começa a trabalhar aqui, Jesus começa a trabalhar na vida de Pedro, e Pedro começa a dar ouvido ao que Cristo estava fazendo. Uma característica que nós temos que ter é estar com os ouvidos abertos e com os nossos olhos abertos. Porque muitas das vezes nós queremos ouvir Deus, mas primeiro nós vamos ver o que Deus está mostrando. Como naquele domingo passado, como nós vimos lá, que Deus antes de falar, teve terremoto, teve vento, teve buzina, teve muitas coisas. Jeremias capítulo 18, a Bíblia diz, olha, levanta e desce. Primeiro nós temos que levantar, irmãos, e muitas das vezes nós estamos prostrados para a dificuldade, para as circunstâncias dessa vida. Amém? Jesus disse para Jeremias, você vai descer a casa do oleiro, mas antes de você descer, você precisa se levantar. Quando Zacarias ele vai ver Jesus primeiro, ele teve que subir na árvore. Ou seja, levantar e não nos prostrar para as dificuldades desse mundo. E aí quando Jeremias desce a casa do oleiro, ele desceu, a Bíblia diz que Deus falou, desce porque você vai ouvir as minhas palavras. Amém? Só que a primeira coisa não foi ouvir, foi ver. Porque quando ele chega lá, ele viu o oleiro fazendo o vaso. E o vaso quebrou. E Deus pega o mesmo barro e faz outro vaso. Então, irmãos, muitas coisas nós vamos ver para depois ouvir. Olha o que Deus fez na tua vida.
e aí você vai ouvir Deus. Olha a transformação que Deus já te deu, e aí você vai ouvir Deus. Veja até onde você chegou, e aí você vai ouvir Deus. Deus me tirou do mundo lamaçal, do pecado, e me trouxe aqui, regenerado e servo dele. E aí nós vamos dar ouvido ao que Deus quer para falar. Quando o próprio Senhor Jesus, ele ensina a oração do Pai Nosso, ele fala assim, olha, entra no teu quarto, comece a orar a Deus, e o Pai que te vê em secreto, ou seja, Deus não está, ele vai ouvir as nossas orações, mas primeiro ele vai ver as nossas atitudes. Então muitas das vezes a nossa vida é enxergar para depois ouvir. Pedro ouviu muito Jesus, mas aí quando ele estava vendo Jesus, começou a transformação na vida dele. Amém, irmãos? Quando nós estamos falando de Pedro, homem truculento, homem bravo, mas Jesus deu uma ordem para ele: eu vou fazer você pescadores de homens, de almas. E a vida de Pedro começa a transformar. E as pessoas que olharam para eles falaram assim, são galileus, eles estão bêbados, não tem como eles serem assim, falar na nossa língua, eles falam e a gente entende na nossa própria língua. Foi porque Pedro, ele deixou a transformação vir na vida dele. E a nossa vida é assim, irmãos. Eu consigo ser transformado quando eu vejo Jesus, o que ele está fazendo na minha vida. Só que muitas das vezes, nós não aceitamos a transformação. Jesus quer nos dar ensino, quer nos transformar, e muitas vezes nós fugimos disso. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus, para nós encerrarmos. Jesus disse para Pedro, Pedro, essa noite todos vocês vão me escandalizar, e escandalizarão em mim. Pedro falou, olha, nem que eu morra, mas eu não vou negar o Senhor. Pedro não aceitava as palavras de Cristo, porque ele não tinha enxergado Cristo ainda. Ele tinha recebido do Pai lá atrás, tu és o Cristo, mas ainda aceitava a sua personalidade de falar mais do que a identidade que Deus estava fazendo nele. Como João Batista, irmãos, nós temos que ser. Que diminua eu e o Senhor Jesus cresça nas nossas vidas. Que nós venhamos nos diminuir e Jesus crescer. Eu queria que você fechasse seus olhos e nós vamos orar. Senhor Deus, eu faço um pedido ao Senhor, Deus. Todas as vezes, ó Pai, que a minha vontade sobressair, todas as vezes que o meu desejo vier mais, ó Pai, do que a Bíblia mostra quem eu sou, quem eu devo ser, Deus, em nome de Jesus, que seja anulado isso. Senhor, em nome de Jesus, toda vez que a dificuldade vier, ó Pai, para me ensinar, Deus, abra o meu entendimento para que eu possa aprender. Senhor Jesus, tu disseste tanto para Pedro, ensinou tanto Pedro, Senhor, que nós possamos, Deus, nos dias de hoje, não demorar tanto tempo, ser mais rápido, Senhor, naquilo que o Senhor quer falar conosco, que nós possamos abrir os nossos ouvidos e enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, transforma esta igreja, transforma este ministério. Senhor, em nome de Jesus, como João Batista, Senhor, que nós venhamos nos diminuir, que nós venhamos, ó Pai, em nome de Jesus, jogar as nossas armaduras, tirar o velho homem e deixar, ó Deus, que o Senhor molde nós como servos e filhos do Senhor. Deus, em nome de Jesus, cria em nós uma identidade de Cristo. Senhor Deus, cria em nós uma verdadeira identidade, a qual lá fora as pessoas possam olhar para nós e falar, ele é doido, ele é maluco. Senhor, mas nós somos assim porque somos servos do Senhor, e nós entendemos que nesse mundo, Senhor, o reino do Senhor é diferente. Para ganhar tem que perder, para viver tem que morrer. Senhor, em nome de Jesus, para ser o primeiro nós temos que ser o último. Que nós, ó Pai, em nome de Jesus, sejamos conforme a Tua vontade. Cria em nós uma identidade verdadeira, Pai, para que quando vier a dificuldade, Senhor, nós não venhamos errar. Para quando vier o inimigo, nós não venhamos errar, Pai. Senhor, nos abençoa, Pai. Faz de nós verdadeiros adoradores, servos do Senhor, discípulos de Cristo, Senhor. Deus, uma verdadeira, Senhor, identidade em nós. Pai, se for necessário, Senhor, nos quebrar e ser feito novamente, estamos aqui, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos. Mostra para nós, ó Pai, abra a nossa mente, tira as escamas de nossos olhos e mostra, Senhor, que muitas das vezes, ó Pai, a dificuldade vem não para nos desanimar e entristecer, mas vem para criar em nós uma verdadeira identidade. Senhor, eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço por cada um que está aqui, aquele que não pôde estar, mas estará aqui, Senhor, logo mais. E também não somente por este ministério, mas os ministérios dos nossos irmãos, que o ministério é um só, o ministério de Cristo. Mas abençoa os meus irmãos em Cristo que estão perto, estão distantes, estão em outros países, mas que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, venha revelar o Senhor para eles. Eu agradeço ao Senhor. Amém, Jesus.
Amém? Vamos estar adorando ao Senhor Jesus Cristo e você pode me ofertar na casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se a dor vier mais forte que eu possa suportar, se a morte vem me convidar, se a luta é mais forte que as minhas forças e se eu não estiver mais aguentando, mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, Senhor. Se a dor vier mais forte que eu possa suportar, se a morte vem me convidar, se a luta é mais forte que as minhas forças e se eu não estiver mais aguentando, mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, Senhor.
Amados da paz do Senhor, estenda suas mãos em direção ao gasofilácio e vamos fazer uma oração em agradecimento por esse momento sublime e especial que o Senhor nos permitiu participar. Oremos. Deus, poderoso Pai, eterno, justo, verdadeiro, amado, querido, papai, paizinho, Senhor, ó Deus, agradecemos, ó Senhor, a rica oportunidade a qual o Senhor nos concedeu de podermos uma vez mais em Tua presença manifestar fisicamente nossa fé, transformando nossa adoração em atitude, participando desse ato sublime que o Senhor nos permite, o ato de ofertar na casa do Senhor. Oh Deus, multiplica os valores nas mãos dos ofertantes e dizimistas para que possam continuar com a liberalidade apregoada nos corações e continuem sendo mantenedores da Tua obra, papai. Aqueles que não puderam hoje, Tu conhece o íntimo e profundo do coração de cada um e és o sementeiro fiel que pode dar a semente para que também venham a ser semeadores nesse solo fértil, para que participem da lei da semeadura e venham ser também ofertantes da Tua obra. Ó Deus, é dessa maneira que nós oramos, suplicando, papai, que o Senhor multiplique os valores, supla as necessidades da obra, papai, e envia as condições para que possamos, papai, desenvolver todos os planos, desígnios e propósitos os quais o Senhor coloca em nossos corações. É dessa maneira que nós oramos por esse momento tão especial, o momento das ofertas na Tua obra, papai. Oh, Pai, assim agradecemos em um santo nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se aceitar por um instante. Queria dar um breve recado de 2 minutos, né, para que nós possamos lembrar que daqui a um pouco mais de um mês, hoje é dia 18 de outubro, no dia 20 de novembro, nós teremos nossa Fraternal Avivare. Amém? Glória a Deus. Aqui eu estou olhando, um monte de gente já deu nome, já confirmou, mas tem uma galera que ainda falta, né? Então, estamos ainda com as inscrições abertas, tá? Aqueles que já deram o nome, pode ficar tranquilo, está confirmado. E temos ainda vagas para aqueles que não deram o nome. Então, vamos participar. Só para deixar bem claro, né? Vão ser 3 dias abençoados. Sairemos aqui dos nossos templos Avivare na sexta-feira, no dia 20, e retornaremos aqui aos templos Avivare no domingo, dia 22. Então, 20 a 22 de novembro, esse evento especial. É um retiro espiritual, onde vai ter lazer, onde vai ter, né, gincana, onde terão quadras, piscinas, playgrounds, mini zoo, vai ter tudo isso, vai ter as estadias confortáveis, várias suítes, vamos ter 8 refeições participando lá, além dos trabalhos espirituais. Quando eu falei refeição, deram glória aí. Então, vai ser bênção. Então participe, aqueles que ainda não deram nome, nos procurem para que nós possamos, né, estar organizando o número, porque nós temos uma quantidade de vagas limitadas, amém? O investimento, como eu já disse, vou só repetir para aqueles que não estavam aqui, ou não se atentaram nas mídias sociais, é R$130 por pessoa, com tudo isso que eu falei, inclusive o transporte daqui e a volta, tá? Por adulto. Crianças até 5 anos não paga, acima de 5 para até 10 paga só meia. E vai ter todo o direito a usufruir de toda essa estrutura, de toda essa participação, de todos os trabalhos, né, de toda a diversão, de tudo que a gente vai ter lá. Amém? Glória a Deus, então se inscrevam, estamos esperando. Tá? Então vamos encerrar esse culto abençoado, né? Mais uma vez o papai nos permitiu participar. Olha, tem os avisos. É que, né, eu não estou acostumado aos avisos. Então, domingo, hoje, às 4 da tarde, transmissão nas nossas mídias sociais, né, do culto de EBD. Obrigado pela velocidade. O culto da EBD. Né? A EBD se dá às 4 da tarde. Nós transmitimos pelo Facebook, pelo YouTube. Está sendo bênção do assunto paternidade. É muito importante. Ah, pastor, mas eu perdi o da outra semana. Está lá, né? É só você buscar nos arquivos de vídeos das nossas mídias que você encontra os cultos, os outros. Você fala, gostei desse, mas perdi a sequência. Volta lá e assiste, é uma bênção, não é muito longo, não está cansativo, está bem gostoso, participe. Os cultos de quarta-feira, reformados pela palavra, nós estamos tratando já há meses sobre o assunto depressão. Na verdade, antes da pandemia, nós já tínhamos iniciado esse assunto, aí veio a pandemia, nós nos reorganizamos e continuamos nesse assunto agora com mais afinco, uma série de obreiros pregando uma sequência única, né, do tema, todos, né, bem alinhados para que possa transmitir, porque é uma coisa que atualmente, né, a gente precisa
bastante, né, desse amparo espiritual, porque nesses momentos cada um tem uma reação, mas todos, né, têm aquela reação, mas todas as reações elas não são aquelas favoráveis. Então todos têm que tratar, uns com mais profundidade, outros de uma maneira um pouco mais branda, mas todos temos que tratar. Então o assunto que está sendo nos cultos de quarta-feira, que também é curto, meia hora de palavra normalmente, não é cansativo, mas tem sido abençoado e tem pessoas dando feedback que estão sendo abençoadas, né, as suas vidas por conta dessas palavras. Então contribua lá, que eu às vezes eu ministro, eu assisto todos e vejo lá as participações nossas, mas vamos divulgar para que mais pessoas sejam alcançadas e também assistam, né? E do mesmo jeito, pastor, da última quarta eu não pude, mas está lá no nosso arquivo, é só buscar na sequência de vídeos que você acha todos, amém? Tem mais algum recado? Quinta-feira, não pode faltar o nosso culto Kids, né? Às 8 da noite, tradicionalmente, né? Também nas nossas mídias, a tia Guinha, e agora com participação, né, especiais, né, um cenário novo, todo modernoso, né, com chroma key e tudo, o culto Kids. Coloque suas crianças, né, em frente o celular, em frente o tablet ou a TV Smart que você tenha e incentive-as a participar desse culto, porque ali, né, ela já começa a ser direcionada nos caminhos em que deve andar, como a palavra fala, amém? Então o culto Kids, enquanto eu não trabalhava à noite e eu podia, eu era a criança mais assídua, né, tia Guia? Eu participava do culto Kids também. Então participem vocês, coloquem seus filhos, incentive-os, esteja junto. Também é um culto que dura em média 1 hora no máximo, e as crianças gostam, né, da historinha, dos personagens, do cenário, das musiquinhas. Então coloque as crianças para fazer a interatividade, participar, né, dos cultos abençoados desse trabalho aí que as irmãs se empenham em fazer. Sexta-feira, mudando o horário um pouco mais cedo, das 8 às 10, oração. Por que a oração está nesse horário? Porque esse horário tradicionalmente é o nosso culto de sexta-feira. Quando na situação normal, os cultos presenciais, na sexta-feira nós temos culto a partir das 8. Então, para a gente já ir se habituando com o trabalho, as orações voltaram para esse horário, elas já estão ocupando o horário do culto, porque eu creio que muito em breve, a gente já chegou na fase verde, a gente volta com os cultos presenciais na semana também, tá? Mas enquanto não tem um culto, nós temos um trabalho de oração aqui, pastor Anderson, evangelista Patrick, entre outros obreiros na liderança, tem sido bênção. Então você que tem aquela vontade espiritual de reunir com os irmãos, de orar junto, às 8 na sexta-feira, nós aqui no nosso templo, nós temos trabalho de oração abençoado, e já vai se habituando para a volta dos cultos presenciais, amém? Mais algum? Trazer, né, nos cultos dominicais, que são os cultos presenciais que nós temos, quando você puder, sempre doação de alimentos, porque a gente, nesse período, a gente tem ajudado muitas famílias, né? A gente não divulga, óbvio, para não expor, mas a gente ajuda muitas famílias com cestas básicas, famílias que necessitam de ajuda, família que vem nos solicitar ajuda, famílias que nem são da igreja, mas são da comunidade, vêm, enxergam na igreja um amparo e vêm nos solicitar, e nós corremos atrás e conseguimos ajudar. Mas nós podemos estender ainda mais essa ajuda para ainda mais pessoas, se todos participarmos juntos. Então, quando puder, todos os cultos que você puder participar aí, todos os domingos, trazer alguns alimentos não perecíveis para a gente compor mais kits de cestas básicas para alcançar mais famílias e ajudar, né? É o chamados para fora, é a religião verdadeira, é ajudar o necessitado, amém? Sim, o pastor, né, nos orientou que nesse período nós leiamos o livro, a carta, né, de 1 Pedro, a primeira epístola de Pedro, para que nós possamos, né, estar unidos espiritualmente nesse propósito. Então todos lendo a carta de Pedro, para que depois, quando vierem os trabalhos direcionados nisso, todos estejamos já alinhados e já afiados na carta, né? E todos os dias um trabalho de oração curto, né? Não precisa ser num período aí muito longo, orando pelos outros, porque um orando pelo outro, intercedendo pelo outro, não fica pesado espiritualmente a carga para ninguém, e todos ganham uma cobertura espiritual. Então, o pastor Wendel colocou essa, né, solicitação, essa direção, que não é difícil, então todos oremos aí uns pelos outros, dando a cobertura espiritual e participando, né, dessa comunhão fraternal nossa, da família espiritual que o Senhor nos permitiu participar, amém? E esses recados acabaram. Então, vamos para a oração que o papai nos ensinou.
Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todo e todo sempre. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a doce e a suave consolação do Espírito Santo e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos leve para casa, protegendo, abençoando, desde agora e para todo sempre. Juntos digam: amém. Glória a Deus, vamos em paz para casa, tenham um restante de semana abençoado, rico, cheio de vitória na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus! Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso